Olá, tudo bem? Sempre uma alegria, um prazer e um privilégio nós podemos estar juntos, desfrutando de momentos para elevarmos os nossos pensamentos, estudarmos um pouquinho, aprendermos mais sobre aquilo que Deus nos pede, sobre aquilo que Jesus demonstrou durante o período em que esteve conosco aqui nesta terra, durante a sua primeira vinda. Estou aqui com o pastor Antônio e vamos hoje investir um tempo para aprendermos um pouquinho mais sobre temas relevantes para a nossa vida cristã, para aquilo que nós estamos vivendo hoje e para aquilo que nós queremos no futuro. Verdade. Mas antes de nós começarmos, quero te convidar para nós orarmos ao nosso Deus e vou pedir para o pastor Antônio elevar uma prece para nós nesse momento, para então nós começarmos a nossa conversa de hoje, pastor. Verdade. Vamos orar? Te agradecemos, bom Deus e Pai, por sua misericórdia, sua graça que se renova para nós a cada dia. De modo especial, pelo privilégio que temos de estudar a sua palavra. Ilumine a nossa mente e o nosso coração, de modo que possamos entender e viver as tuas orientações nela contida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pastor, estive pensando essa semana, tudo que nós conhecemos neste mundo possui regras. Verdade. Até o simples fato de dizermos que não há regras é uma regra. É uma regra, verdade? E Deus, do alto da sua sabedoria, instituiu algumas regras, e não são muitas. Verdade. Não são muitas. Então, vamos falar um pouquinho sobre regras, sobre leis? regras, sobre leis. Nós estamos aqui para isso, né? A vida ela é feita de leis. Meu amigo, já imaginou, ancião, um trânsito sem leis? Já imaginou? O trânsito de Blumenau sem leis? Com lei já é complicado. Já é complicado, né? Agora imagina a natureza sem lei. A própria natureza tem leis, né? Agora imagina uma convivência de seres humanos, né? Cada um diferente do outro, sem lei de convivência. Seria complicado. Então, a vida, ela deve ser feita, deve ser vivida com leis, né? Limites, enfim. E Deus instituiu leis não apenas na natureza, mas também para convivência, uma convivência saudável com Ele e entre nós, seres humanos também. E Correto. essas leis nós encontramos na Bíblia resumidas em 10 mandamentos, não é mesmo, assim? O ancião pode nos lembrar onde nós podemos encontrar de forma assim resumida essas leis de forma resumida em 10? Onde na Bíblia? Nós podemos. Tem vários lugares. Vários lugares, Vários né? lugares. Mas se a gente quiser a versão standard, a versão padrão, está lá em Êxodo. Êxodo no capítulo 20. Se nós quisermos uma versão mais sucinta ou muito mais resumida, vamos lá nos evangelhos, né? Okay. Mas eu acho que vale muito a pena sempre nós reforçarmos, retomarmos, relembrarmos aquilo que sempre existiu, os 10 mandamentos, de fato, lá na versão completa deles, né? Verdade. E esses 10 mandamentos, será que eles são tão importantes mesmo assim? São tão importantes para a nossa vida hoje e nossa vida futura? Será que elas são tão importantes? Como a gente deve viver diante dessas orientações? Pastor, aí, diante disso que tu acabaste de dizer, me vem à mente um texto que eu gosto muito, que nós podemos encontrá-lo lá no livro de Tiago. Tiago, no capítulo 2, no verso 12. E você que está nos assistindo agora, vou te convidar para ler conosco. Achou aí, pastor? Isso aí. Lê para nós, por favor. Tiago, capítulo 2, verso 12. Diz assim: falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Uau! Não adianta só falar. Eu preciso viver isso. Eu preciso estar de acordo com isso. E aí fala de ser julgado, né? É um negócio Inclusive que... foi o tema da lição passada, né? E nós seremos então julgados pela lei. Pela lei. Essa lei que acabaste de dizer aí, né? É isso. Uau! E não são muitas. Interessante. São poucas, mas são importantes e relevantes, porque por elas nós vamos ser medidos. Temos uma vida para trabalhar com elas, né? Então, tudo que falamos, ou agimos, ou praticamos, precisamos levar em conta o dia do julgamento.
Acontece. Isso é sério, é muito sério, sério é isso. muito sério. E há algo até mais, não mais importante, mas algo muito importante. Uhum. Dentro da sociedade existem muitas leis. Diferentemente da Bíblia, que, digamos assim, usa essa. Que traz apenas 10, digamos assim, mas 10 muito abrangentes. Uhum. Quantas delas nós temos que cumprir, pastor? Eu já ouvi pessoas dizendo que o importante é cumprir aquelas que a gente consegue, que a gente acha bom, que a gente acha legal, que a gente acha conveniente, que nem todas elas precisamos necessariamente cumprir. Tanto que eu já ouvi algumas pessoas até dizendo, pessoas boas até, né? Dizendo que algumas foram abolidas, como por exemplo, o quarto mandamento da lei. Aí você me faz essa pergunta, eu fico pensando, né? Mas biblicamente nós encontramos a orientação bem clara. Alguns versículos antes do verso 12, do capítulo 2 de Tiago, aí o verso 10 diz o seguinte: pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrar inteiramente todas as outras. Ou seja, se eu cumprir, obedecer 9 e dizer, não, o 10º não, já não vale mais. Ou então, o quarto mandamento já é para os judeus, é para o povo lá de Israel e tal. A Bíblia diz que eu me torno culpado de todos. É como se fosse um combo. Eu tenho que levar todo, né? É um kit completo. Kit. Não dá para tirar só uma parte que me convém, né? E, pastor, isso é bem interessante e é muito importante, porque traz também uma responsabilidade. Uhum. Nós lemos antes, o primeiro verso que nós lemos, que tanto quanto falar, nós devemos, como nós falamos, devemos também proceder. Sim. E viver em acordo. E agora, nós não podemos escorregar nenhuma. Todas são importantes. E aí me faz pensar outra coisa. Essas leis, deve ser complicado isso, de conseguir guardar todas elas, ou não? Olha só, a Bíblia diz que sem Jesus nada podemos fazer, né? Mas também eu lembro daquele versículo que deixa bem claro, Filipenses 4, verso 13. Meu amigo, minha amiga, provavelmente você se lembra. Posso tudo naquele que me fortalece, Jesus Cristo. Então, olha só, sem Jesus nada podemos fazer, nada. Mas com Ele, nele, nós podemos tudo, inclusive cumprir, obedecer os 10 mandamentos, né? 10 mandamentos. Olha, eu fico, assim, pensando seriamente que se Deus resumiu todas as regras de convivência com Ele e com o próximo em 10, é porque é muito importante. Mas como é que eu posso encontrar, como é que eu posso encarar, como é que eu posso entender a parte, por exemplo, os mandamentos que tem que ver com o meu relacionamento com Deus e meu relacionamento com o próximo, enfim. Como é que eu posso entender nos 10 mandamentos? Quais são os mandamentos, talvez, que têm a ver comigo, minha vida e Deus? E com a minha vida e você e o meu próximo aí. Como a gente pode identificar isso na lei de Deus? A lei de, se nós tivéssemos que dividir a lei de Deus, a gente poderia pegar os primeiros mandamentos. Todos eles falam do nosso relacionamento com Ele. Os primeiros, os então? Os primeiros. Do primeiro ao quarto né? mandamento, fala do nosso relacionamento com Deus. Os outros todos falam do relacionamento que nós temos, eu, contigo, com o nosso irmão, com a nossa família. Não roubar, não matar, não adulterar, não cobiçar. Vai mais ligado ao nosso relacionamento humano. Mas são só 4 que falam sobre o nosso relacionamento com Deus especificamente, certo? Uau. Só 4, mas eles são extremamente relevantes. E dentro deles tem a receitinha da boa convivência com Deus. Com Deus. Uau, interessante. Sabe, seu André, alguns até dizem que Jesus aboliu toda a lei dos 10 mandamentos e ele resumiu, não usa esse verbo, essa expressão resumiu, disse assim, Jesus pediu só para amar a Deus e ao nosso próximo, só.
Mas basicamente, por que se usa esse verso para argumentar que os 10 mandamentos foram abolidos? Porque, primeiro que eu tenho, nós, como seres humanos, temos Sim, a vontade de explicarmos tudo e é justificarmos tudo de verdade, acordo com né? o nosso Com o nosso entendimento, que é entendimento. minúsculo. No entanto, acabamos de falar, a lei de Deus se divide, podemos dividi-la em dois pedaços. Sim. Amar a Deus sobre todas as coisas, mandamentos do 1 ao 4. Uhum. E ao nosso próximo como a nós mesmos. São Uhum. Do os quinto outros ao mandamentos, do décimo lá. quinto ao décimo. É, se em algum momento Deus usou ali uma versão mais Ah, resumida, ele resumiu então. mas Ah, nada mais é do que, em essência, os 10 mandamentos. nossa, é transformador enxergar nessa perspectiva, porque eu já ouvi pessoas boas também dizendo: não, Jesus agora falou que o mandamento agora é só amor, é amor. Realmente, todo mandamento resume-se em amor, né? Olha só, interessante esse, esse detalhe sobre a lei de Deus, que na verdade revela o caráter de Deus, que é amor e liberdade. E às vezes a gente pensa assim, mandamento, essas regras ali é para nos privar de coisa boa que a gente quer viver, quer fazer e tal. Parece que Deus é um desmancha prazer e tal. Mas será que Deus tinha mesmo essa intenção de querer nos privar de experimentar coisas boas ao estabelecer essas leis? Será? Não, de forma alguma, de forma alguma. A lei expressa o caráter e o amor, ela é a expressão do amor de Deus, do caráter dele. Uhum, E se nós cremos que Deus é quem de fato ele é, e que isso expressa o seu amor, é por nós. uhum. Não há outra forma. É interessante, pastor, que lá em Mateus, no capítulo 5, ali no verso 17, a gente encontra a, a prova de que Jesus, quando esteve aqui, ele veio também nos mostrar que é possível. Então, é isso mesmo que eu queria também saber, sabe? Porque muitos dizem assim, Jesus veio aqui e aboliu já a lei, aboliu todo. E o que ele diz sobre a lei? Vamos ler juntos. E, por favor, vamos Mateus 5, indo verso por 17. Mateus 5, verso E vamos ler o 18 também. 17. Olha só o que diz. Não pensem, Jesus dizendo, não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Eu vim cumprir. Olha só. Verso 17, né? E o Isso. 18 também. 18 também. Digo a verdade, enquanto existirem os céus e a terra, de forma alguma passará a lei. A menor letra ou menor traço desaparecerá da lei. A menor letra ou menor traço desaparecerá até que tudo se cumpra. Nada vai Uau. mudar, ou seja, a lei, quando a lei foi, desde quando existe a lei de Deus? Desde quando os mandamentos de Deus existem, pastor? Se a lei expressa o caráter de Deus, então a lei de Deus é eterna, porque Deus é eterno, seu caráter é eterno, então a lei também é eterna. Sempre existiu e sempre vai Vai existir. existir. E não vai Legal, mudar nada, em legal. nenhum momento. Bom saber. Partindo aqui para o final, a gente fica pensando o seguinte: se a lei é eterna, então lá no céu também tem lei, porque revela o caráter de Deus. E eu fiquei pensando assim, sabe, ancião? Os anjos não precisam adulterar. Os anjos não precisam roubar porque eles são perfeitos. Então eu entendo que a lei de Deus nos 10 mandamentos, ela é uma adaptação, é uma tradução para uma raça humana caída como nós. Né? A lei de Deus é amor no todo e Deus teve que desenhar para nós o que é isso amor. Não rouba, se você ama o seu próximo, não tira o que é dele sem permissão, né? Não adultera, não minta, né? Então Deus teve que desenhar, adaptar a lei que é eterna, ele adaptou para a raça humana caída em 10 mandamentos, né? Olha, interessante saber, refletir sobre essas coisas, né? Então, ancião, terminando aqui essa nossa breve reflexão, porém muito importante, qual é o seu desejo, o seu sentimento, sua decisão e o seu sentimento diante dessa tão importante verdade que é a lei de Deus? Né? Neste momento, pastor, para a gente poder encerrar, eu volto ao que nós usamos na abertura.
Uhum. que nós possamos viver Viver. de acordo com a lei de Deus, essa lei que vem para equilibrar as nossas relações com Ele e com os nossos irmãos, Uhum. e que o nosso viver não seja apenas de palavras, mas seja de ações, e que de fato isso, através da lei de Deus, tenha o seu equilíbrio, esteja de acordo com aquilo que Deus tem pedido para cada um de nós. Hoje, devemos escolher a quem nós vamos servir. Escolhamos a Deus, que fez uma lei perfeita, que expressa o seu amor e é o reflexo do seu caráter. Legal. Meu desejo também, a cada dia, não apenas conhecer, mas viver. Porque a palavra de Deus só é vida quando é vivida. Não adianta nada eu pensar assim, ah, legal, Deus pediu para não fazer isso, e aí eu faço mesmo. Ser muito bom na fala, no discurso, na teoria, mas na prática nada, né? Existem leis, e se a gente não obedecer a lei, vai se dar mal. Você Existem se sabe, se eu penalidades. me lançar desse prédio abaixo, existe uma lei da gravidade, da natureza, né? Lei gravitacional, que vai fazer com que o meu corpo caia. Eu não vou voar, né? Mas se eu quebrar também uma lei de Deus, eu vou me dar mal. Então, que tal como a gente segue as regras de trânsito, a gente deve seguir as regras da natureza, muito mais ainda, né? E sigamos as regras que Deus estabeleceu para a nossa convivência com Ele e com o nosso próximo. Esse é meu desejo e minha oração. Acredito que também é sua, né, meu amigo? Esse é o desejo e sua oração. E gostaríamos de selar esse nosso comprometimento, essa nossa decisão, fazendo uma oração. Vou pedir para o ancião André fazer uma oração aqui conosco. Pode ser? Se você puder, ore conosco. Ancião, ore conosco. Vamos orar. Feche os seus olhos. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por receber de Ti leis que estão aqui para nos ajudar, Senhor, a ter um relacionamento intenso e verdadeiro contigo, e leis, Senhor, que regem também os nossos relacionamentos aqui neste mundo. Amém. Obrigado, Pai, por cuidar de cada detalhe, por cuidar de cada mínimo ponto para que nós pudéssemos viver de acordo, Senhor, com aquilo que Tu deseja para nós, com aquilo que Tu espera de nós e com aquilo e em função daquilo que Tu prepara para nós. Amém. Te pedimos, Senhor, que cada dia na nossa vida nós possamos refletir mais o Teu caráter em nós, possamos buscar, Senhor, a forma de vivermos em harmonia com todos esses princípios. Amém. Hoje e sempre, Senhor, nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém.